Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast do Instituto CDT. A instituição CDT é uma instituição de pós-graduações e a gente leva conhecimento também à população, a gente leva conhecimento e quer elevar o nível de informação para que vocês consigam se cuidar também. Do mesmo jeito que a gente quer fazer com que os nossos médicos saiam muito bem preparados para tratar a população brasileira, a gente quer também levar conhecimento para vocês, tá bom, gente? Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a doutora Érica Ferreira, uma médica gastroenterologista muito especialista, assim, em intestino, em funcionalidade do intestino. Eu tenho certeza que vocês vão elevar demais o nível de conhecimento em relação a isso para que vocês se cuidem. E principalmente levando também para o meu lado da nossa população que tem dor crônica. Pessoal, hoje a gente sabe que quase 40% da população brasileira tem algum tipo de dor crônica. Isso é muito significativo. Qualquer tipo de dor crônica, tá? A dor crônica é aquela dor que passa mais de 3 meses ali, incomodando, gerando algum desconforto, e o paciente acaba tendo vários tipos de consequências. Tanto consequências sociais, consequências relacionadas à saúde, propriamente dito, mas também familiares, emocionais, enfim. Tem toda uma questão aí por trás que a gente quer levar todo esse conhecimento para que essa população se beneficie também. Doutora Érica Ferreira, seja muito bem-vinda. Eu tenho a honra de tê-la aqui comigo, porque o seu conhecimento realmente transforma, né, a tudo que você coloca a mão. Então, eu tenho certeza que você abrindo aqui esse podcast comigo, eu tenho certeza que tem muito a mão de Deus aqui, porque a gente quer realmente transformar todo mundo que assista. Bom, eu estou de verdade lisonjeada, tá, com o convite, porque quando você me fez o convite, né, de falar sobre intestino relacionada à dor crônica, e também não só a dor crônica, mas como na qualidade de vida, né, no impacto que isso tem para a saúde. E isso me deixa feliz, porque, com certeza, cuidar do intestino, né, vai fazer uma total diferença no sucesso do tratamento dos nossos pacientes. Então, quando eu escolhi a gastroenterologia e, principalmente, comecei a estudar, né, sobre o intestino, sobre as suas interfaces com outros sistemas, porque a gente entende o corpo humano dividido em partes, né, em órgãos, mas cada um ele vai imbricar, vai acabar se relacionando com outros órgãos também. E o intestino, né, que vamos dizer assim, é a bola da vez, está todo mundo estudando intestino. Por que será? Bom, a gente sabe que hoje esse órgão, né, ele faz parte do nosso trato digestivo, porém, ele tem outras funções, não só de fazer parte desse trato. Por exemplo, ele tem função imunológica, ele é considerado o nosso segundo cérebro porque ele também acaba trazendo informações, né, e leva informações para o nosso sistema nervoso central. Tem uma função endócrina, uma função imune. Então, falar do intestino, para mim, realmente é uma honra, e ainda mais a pedido de uma médica como a doutora Isabela Dantas. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, então, entendendo, pessoal, como é essa questão intestino. O intestino, a gente cuidar do intestino, tem total relação com a dor crônica ou com outros tipos de doença. Hoje a gente sabe até que doenças imunológicas, o pessoal que tem muita rinite, sinusite, esse tipo de doença mais alérgica também tem bastante relação quando a gente cuida do intestino, né, Érica? Então fala assim para o pessoal, como é que essa relação tem uma ligação, os neurônios são interrelacionados, como é que funciona isso? Então, para falar um pouco dessa parte, eu gosto de explicar assim. Imagina que o intestino, né, ele tem lá na sua barreira intestinal, não somente, vamos dizer assim, aquela função de absorver tudo que a gente consome, como também de até excretar o que não vai ser utilizado pelo nosso corpo. E, além disso, ele vai tendo outras funções a partir das suas células. Imagina que são assim, algumas funções que são com relação ao nosso sistema nervoso central. Ele tem os seus próprios neurônios, então é por isso que a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Tem gente que até brinca assim, será que não é o primeiro cérebro? Por quê? Além de seus neurônios, ele produz mais de 30 neurotransmissores. Então, são hormônios que vão trazer para o nosso corpo informações, como, por exemplo, a serotonina,
a dopamina, que a gente sabe que são hormônios que têm total relação com o nosso bem-estar, com o nosso prazer. Além disso, o intestino tem a sua microbiota intestinal, que são pequenos micro-organismos, pensem assim, bactérias, fungos, parasitas, que também vão estar se relacionando conosco numa perfeita simbiose. Quando a gente fala que o intestino tem relação com a dor, imaginem que a dor crônica é uma doença o quê? Crônica. Tudo que é crônico vai precisar de um tratamento crônico também, né? E se a gente está falando de um tratamento que vai levar medicamentos, às vezes terapias que não sejam somente medicamentos, a gente precisa também absorver o que a gente vai dar para o paciente. Então, se a gente encontra um intestino que está completamente, vamos dizer assim, sem a sua função estabelecida, tanto de absorver o que a gente dá para ele, como também dele estar inflamado, provavelmente o sucesso desse tratamento não vai ser totalmente, né, adquirido, porque o intestino, a gente sabe, ele vai estar lá como uma verdadeira barreira de proteção do nosso meio interno com o meio externo, e tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ele é uma das principais barreiras entre esses meios, então ele precisa estar muito bem funcionando, né, em todas as suas partes. É engraçado, né, Érica? Porque, assim, os meus pacientes com dor crônica, eles são pacientes que a gente sabe que hoje a dor crônica é inevitável. O paciente acaba tendo ali uma depressão, às vezes, acaba tendo uma ansiedade muito exacerbada. Isso a gente vê na maior parte das vezes quando o paciente tem dor crônica, porque ninguém merece viver com dor, né, gente? Qualquer tipo de dor a gente tem que tratar. Por quê? Porque a dor, quando ela se estende, não tem como. O paciente vai ficar triste, o paciente vai ficar ansioso e tem muito a ver com isso. Às vezes ele começa a comer muito doce, começa a gerar ali uma desbiose intestinal, começa a gerar, o intestino acaba não absorvendo muito bem, aí não produz o neurotransmissor necessário, e aí começa aquela confusão ali de desbiose, de excitabilidade neuronal. E aí isso tudo gera um círculo vicioso, né? Que a gente sabe hoje que a gente chama de dor crônica, e aí o paciente nunca consegue sair disso. E só sai mesmo quando a gente trata o paciente como um todo, né? E aí a importância de realmente olhar para o intestino na hora que a gente está cuidando do nosso paciente. E aí uma coisa que você falou também que eu achei muito interessante foi... E aí, quando esse paciente dá conta de onde ele chegou, é que ele vai olhar. Caramba, eu preciso de medicamento. Aí ele faz o quê? Automedicação. Começa a tomar um monte de medicamento. Aí a gente não sabe mais o que está sendo absorvido, se está sendo absorvido. A gente pede, aí, não, vou comprar uma vitamina tal porque vai melhorar. Aí começa a... toma a vitamina, não sabe nem se vai ser necessário, não absorve a vitamina também. Enfim, gente... O que a população necessita realmente de conhecimento, um conhecimento que realmente saiba, né? Tenha por trás um fundamento e médicos especializados para saber tratar tudo isso. Porque não adianta. Se você se automedicar, se você começar a levar ali um monte de coisas que o seu intestino não está precisando, deixar a ansiedade tomar conta da sua vida, deixar a depressão, né, gerar ali tudo o que a gente sabe que acaba levando ali de consequência social, no trabalho, enfim. É um círculo, não adianta. É um círculo que para sair é muito difícil. Então, prevenção, né, Érica, é uma coisa que faz muita diferença. Então, você já saber que se você deixar esse seu organismo ficar disfuncional como um todo, ele vai sofrer as consequências. A pandemia está aí para nos mostrar isso. A pandemia foi um momento assim que realmente foi um divisor de águas, eu costumo falar assim, porque o Covid ele veio como uma enxurrada de citocinas inflamatórias, de ansiedade, de disfunção de saúde mental, propriamente dito, e tudo isso junto gerou a nossa sociedade que a gente está hoje, uma sociedade inflamada, uma sociedade ansiosa, uma sociedade depressiva. Gente, não tem como falar de Covid e não falar dessas consequências aí para a nossa sociedade. E é por isso que o tema de intestino está tão à tona. Por quê? Porque para tratar isso, a gente precisa olhar para o nosso intestino, para a funcionalidade dele.
E não tinha como o nosso primeiro podcast não falar sobre isso. E aí, Érica, conta pra gente como é essa relação, assim. Como é que a gente trata esse intestino? O que é importante para as pessoas entenderem que para prevenir ali uma piora ou uma desbiose intestinal? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Você tocou no assunto muito importante, porque o que é que eu vejo? Muitas pessoas já começaram a se atentar do que cuidar do intestino é importante. Mas cuidar do intestino não significa tomar um suplemento ou um probiótico, chegar lá no balcão e encontrar alguns suplementos e fazer uso e achar que aquilo vai resolver o seu problema. Muitas vezes até piora. Não é raro encontrar pacientes que me falam assim, doutora, mas eu já estou cuidando do intestino, né? Eu já comecei a usar o probiótico. Tem paciente que chega para mim 1 ano usando um probiótico de farmácia. Meu Deus! E assim, quando a gente fala do intestino, pensem assim, eu gosto de fazer uma analogia com um aquário. Imagina que o aquário está lá, está sujo, com a água suja, mas você resolve colocar um peixinho ali dentro, né? Que seria o famoso probiótico. Que são o quê? São micro-organismos vivos de bactérias. Se você coloca esse peixinho nesse aquário, provavelmente ele vai morrer. Então, do mesmo jeito, vai ser o probiótico. Se você começa a usar o probiótico no intestino que não está apto para receber aquela bactéria, aquelas cepas de bactérias, provavelmente aquilo ali vai descer nas suas fezes e não vai ter o efeito desejado. Porque quando a gente fala em tratar o intestino, a gente está começando a falar, então, numa modulação intestinal, que nada mais é do que você ter algumas partes desse intestino sendo restauradas, né? A gente primeiro precisa retirar tudo que está causando um desequilíbrio nesse intestino. Aí, muitas vezes, eu pergunto para o paciente, me fale como é o seu hábito intestinal. Muitas pessoas acreditam assim, se eu consigo evacuar todo dia, está tudo bem. E, às vezes, não está tudo bem, porque a gente precisa entender. Tá, você evacua todo dia porque você toma laxante, né? Já não é muito adequado. Você consegue evacuar, mas as suas fezes saem com muito esforço, você tem muitos gases. Aqueles gases que eu sempre falo assim, gases a gente vai produzir ao longo do dia de forma natural. Mas aquele que você vai usar o banheiro e de repente ninguém consegue nem entrar naquele banheiro, porque o odor está muito forte. Isso daí não é normal, embora seu intestino esteja funcionando todos os dias. E por que isso vai acontecendo? A gente precisa entender, será que a sua digestão está adequada? Ou seja, se você come, um prato de comida comum, o do brasileiro, arroz, feijão, e lá a carne, e começa a se sentir empachado, começa a formar muitos gases, nota que demora aquilo ali para ser digerido, provavelmente você já está começando a fazer alguma disfunção. E isso vai chegando para o intestino de uma forma que não está completamente digerida. Então, a absorção já vai ser um pouco prejudicada. Então, quando a gente fala em melhorar esse intestino, a gente precisa ver o que você come te dá algum sintoma, né? Comece a observar. Quando você vai ao banheiro, como que é o formato das fezes? Você evacua, mas as fezes são muito pequenininhas, tipo em bolinhas, como se fosse fezes de cabrito. É normal? Não, não é normal. Ou então tem diarreia, sai sangue, sai muco. Se isso acontece, já é um sinal que você precisa cuidar do intestino. E outras vezes o intestino também está funcionando todos os dias, só que aquela paciente que fala assim, doutora, de manhã eu acordo com a barriga bem sequinha, mas aí no final do dia parece até que eu estou grávida, né? A famosa barriga de baiacu. A barriga começa a distender demais. É normal? Também não é normal. Então a gente precisa começar a entender o que está acontecendo. Quando a gente fala em desbiose intestinal, que é um termo que está sendo amplamente utilizado, tudo agora é desbiose intestinal. Tudo. Né? Tudo agora é desbiose. O que seria isso? Primeiro eu gosto de explicar assim, a desbiose é um desequilíbrio nas bactérias que estão lá no intestino. Voltando lá para o aquário. Vale a pena a gente comprar um peixinho lindo e colocar no aquário sujo? Não. Do mesmo jeito na desbiose. Vale a pena a gente começar um probiótico sem entender se a gente realmente precisa dele, né? Quais são as cepas que você vai utilizar? E de que adianta você colocar, né, esses peixinhos no aquário se eles não vão conseguir sobreviver? Então, a gente precisa primeiro começar a restaurar esse intestino. Aí tem os famosos 4 R's, né, do intestino, que a gente vai retirar tudo que é aquilo que está prejudicando o intestino. E isso vale, pessoal, para o mais básico. Por exemplo, a alimentação.
Tem gente que acha que assim, o mundo vai melhorar, o intestino vai melhorar se eu começar a usar probióticos, usar uns suplementozinhos aqui e agora vai. Mas aí mantém aqueles hábitos, uma dieta pobre, né, em fibras, em verduras, em frutas, em legumes, às vezes muito cheia de ultraprocessados, até os alimentos que a gente, né, vê em produto natural é fit, é diet, mas você vai olhar lá o rótulo, cheio de conservante. Tá cheio de conservante. E assim, é um produto alimentício, né? Não é um alimento realmente natural. E eu sempre falo assim para o paciente, olha, sabe o que você tem que fazer com sua dieta? Não é a restrição. Sai, corta glúten, corta leite, corta o açúcar, corta tudo que é farinha. E às vezes continua tendo sintoma. Por quê? Porque está faltando o principal, que é uma dieta equilibrada, né? Fruta, verdura, salada. E muitas vezes esses produtos que a gente vê lá cheio de rótulo, eles também podem ter alguns aditivos que podem acabar te prejudicando, né? Tudo que é conservante, tudo que é corante, aqueles alimentos muito defumados. É óbvio que a gente vive num mundo que a gente quer praticidade, né? Quer tudo rapidinho, é uma correria para comer, às vezes até a mastigação é muito rápida, porque tem que correr para fazer... também é errado, né? Para fazer 1000 coisas, então começar melhorando a dieta, melhorar o consumo de água, né? Tem gente que, às vezes eu pergunto, você toma quanto de água por dia? Ele faz, doutora, às vezes eu esqueço de tomar água, né? Aí fica o quê? Às vezes fica muito no café, no energético. Aí eu pergunto, como é a sua ingesta de álcool? É 2, 3 vezes na semana, mas a gente vai ver, isso é uma constância, né? Toda semana tem o álcool. E aí eu sempre falo assim, olha, entenda, o nosso corpo ele não vai entender que é final de semana, que é dia de semana. O ideal é você ter o equilíbrio durante todo o tempo, né? Sim. Eu sempre falo assim, não é que você vai viver numa bolha, mas começa a observar os teus hábitos, pequenos hábitos do teu dia, melhorar a tua alimentação, melhorar a ingesta de água, até o sono. A gente sabe também que o sono ele regula várias funções do nosso corpo, dentre elas, né, o nosso intestino. Um bom manejo do estresse, que eu sempre falo assim, olha, o estresse eu acho que é inevitável. Se você está no século XXI, você passa por algum estresse. Só que a gente tem que observar como que a gente reage a ele, né? Se eu estou estressada, eu acabo tendo como fuga, sei lá, o doce, ou então o álcool, ou então, sei lá, o cigarro, né? Tem gente que acaba tendo ali aquela fuga naquilo dali, que traz um prazer muito momentâneo, só que as consequências vão ficando. E a depressão, a ansiedade, são doenças que merecem um total cuidado, não somente, às vezes, de usar um medicamento que vai ajudar, né? Mas também observar isso, os hábitos e, principalmente, a funcionalidade do intestino. Porque, senão, a tendência é você não conseguir sair daquela roda, né? Aquele círculo vicioso ali. É muito interessante isso, porque quando a gente vai olhar para os nossos pacientes, a gente vê, né, Érica, que são pacientes que até sabem o que precisa ser feito, mas não faz. E uma das coisas que eu vejo nos meus pacientes com dor crônica é isso, assim, a gente mostrar o caminho. 50% é a nossa função, mas 50% é a função deles. Então, andar com garrafinha, meu paciente chega no consultório, cadê sua garrafinha de água? Porque faz parte da mudança de hábitos, né? Eu dou uma garrafinha de água para o meu paciente porque eu preciso que ele beba água. Doutora, dor crônica, o que é que tem a ver? Eu tenho dor crônica e eu preciso beber água? Sim, faz parte da mudança de hábitos do tratamento para você sair daquele círculo vicioso. Manter ali uma dieta o mais regrada possível, né, Érica? E aí entra, né? Tentar aumentar salada, fruta, verdura, proteína, né? É da proteína que vem os aminoácidos e são os aminoácidos que vão ajudar ali na formação dos neurotransmissores. Então, que é o intestino que vai produzir. Mas, assim, o que você come é o que você é, né? Já dizia Hipócrates. Então, o nosso alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. Seja o seu remédio, exatamente. Que o seu alimento seja o seu remédio, porque é isso. A gente precisa se alimentar da forma correta.
eu vejo muito, tá? Eu tenho muito paciente de enxaqueca, né? Quem me segue lá nas redes sociais sabe que eu trato muito enxaqueca, porque eu tenho enxaqueca crônica. Graças a Deus, hoje eu vivo totalmente sem dor. Mas as minhas pacientes com enxaqueca amam uma barrinha de proteína, amam aquelas coisas ali que elas têm que... de rápido acesso. De rápido acesso, que elas têm que desembalar, né? Que tem que tirar ali, é aquela coisa, né? Descascar mais e desembalar menos. Cada vez mais essas mudanças têm que estar ali no nosso dia a dia para que a gente consiga desinflamar o intestino. E saindo um pouco da alimentação propriamente dita, Érica, o que mais, assim, né? A gente já falou do sono, da quantidade de água, que deve ser ali mais ou menos 2 litros de água por dia, né? Numa média basal. E o que mais? Assim, tem algum suplemento que a gente possa indicar ou falar que vale a pena para tratar o intestino? Como é que funciona isso, assim, para a gente? Vitaminas, né? A gente sabe que hoje tem algumas vitaminas que são essenciais aí no tratamento do intestino também. Então, conta um pouco para a gente. Eu sempre costumo falar assim para o paciente, ó. Nada vai substituir a tua alimentação. Exato. Nenhum suplemento. Não existe um suplemento de ouro, né? Ou a mágica, não que existe todo mundo quer. Uma cápsula que eu vou te dar e aí tudo vai se resolver. Isso não existe. Então, quando eu olho para um paciente que me fala assim, doutora, meu intestino está me dando muito desconforto, ou muita pré-constipação, ou diarreia, eu sempre começo pelo básico, que é o quê? Orientar ele se existe algum alimento específico que cause alguma sensibilidade ou até intolerância alimentar, e a gente vai precisar fazer uma restrição, né, desse alimento, e às vezes também pesquisar se realmente existe isso, porque às vezes eu encontro pacientes que falam assim, ai doutora, eu tirei o glúten da minha dieta. Tá, mas aí você pesquisou se você tem alguma sensibilidade ao glúten ou se você realmente tem uma doença celíaca? Não, tirei o glúten da dieta. E aí, resolveu alguma coisa? Às vezes não resolve nada. Então, precisa primeiro entender como que está a questão alimentar. Em segundo lugar, a gente tem algumas estratégias de suplementos para tentar melhorar esse intestino. Aí tem vários. A glutamina, né, que é um aminoácido essencial, eu sempre falo assim, olha, para o paciente que tem diarreia, e a gente começa a pensar que aquele intestino está com o que a gente chama de leaky gut, que é um intestino hiperpermeável. A primeira coisa que a gente vai pensar assim, pensem numa casa que não tem teto, que está faltando uma porta, que está faltando uma janela. Não adianta a gente, às vezes, fechar o teto porque as portas vão estar abertas. Então, a gente começa a montar uma estratégia, um protocolo de tratamento para ele, trazendo os suplementos que a gente quer que ajude aquela casa a voltar a ser o que era antes. Então, dentre eles, além da alimentação adequada, a gente precisa dar a glutamina, que é um composto de aminoácido essencial, que a gente também tem na alimentação, né, natural, mas a gente também pode trazer isso para o paciente. Alguns suplementos que a gente chama que são antioxidantes, que vão ajudar, né, a retirar toda aquela parte de inflamação. O ômega 3, a quercetina, são, vamos dizer assim, funções diferentes, mas que você vai associando. A quercetina, por exemplo, a gente tem na cebola, tem na pectina, que está ali na casca da maçã. Biomassa de banana verde, que vai ser rico em fibra pré-biótica. Para quem não entende assim, a diferença de probiótico e pré-biótico, imagina que o pré-biótico é a comidinha das bactérias, né? O que você vai dar de fibra que é não digerível para as bactérias fermentarem e assim conseguirem se proliferar. Então, quando a gente fala de suplementos, a gente tem que começar a montar a estratégia. Tanto na parte de melhora de barreira intestinal, que aí seria a glutamina, tem o Guardian, tem várias outras coisas. As fibras, né, que são o psyllium, por exemplo, é uma ótima fibra aliada para o nosso intestino, que a gente encontra até em zona cerealista, sim, nessas casas naturais. Existe a aveia, a linhaça, a chia, né, que são fibras solúveis, que também vai ajudar no intestino. Aí a gente vai trazendo alguns minerais e algumas vitaminas, óbvio, depois que a gente avalia como que está lá o perfil disso no sangue do paciente. Porque às vezes eu pego o paciente repondo a vitamina D numa dose, às vezes, ou que é muito abaixo do que ele precisa, né?
Ou também numa dose muito alta, mas sem ter todo, vamos dizer assim, todo o conjunto de vitaminas que ele também precisa. Né? A vitamina K2, a vitamina A, a vitamina C, ferro, magnésio, zinco. Então, assim, é toda uma suplementação que a gente vai fazendo voltado para o que o paciente realmente precisa. Porque para a gente melhorar o intestino, não é somente dar o probiótico ou somente dar o suplemento. Né? A gente tem que pensar sempre o que aquele paciente precisa, personalizar esse cuidado. É individualizar, né? Não adianta. Individualizar. A gente está aqui falando de tudo que pode ajudar, mas não é o que realmente você precisa. Às vezes você vai precisar de 1/3 disso do que a gente está falando. Outra vez você vai precisar de tudo. Então vai depender muito de como esse paciente chega para a gente, né? E aí, entrando mais uma vez aqui na minha queridinha, né, da dor crônica, tem muito paciente que chega para mim, assim, com vitamina D de 13, de 10. Gente, o ferro lá embaixo. Ferritina lá embaixo. Isso dá uma dor no meu coração. Por quê? Porque, gente, não é tomar remédio. Não é tomar analgésico, anti-inflamatório. Não. Não é sobre isso. É sobre olhar para você como um todo. É sobre ver. Vitamina D está baixa e vitamina D baixa, abaixo de 10, ok. Mas tem paciente também com vitamina de 20, que lá na referência diz que está normal, mas não está. A gente sabe hoje que os níveis de vitamina D, que hoje é considerado um hormônio, para que as nossas células funcionem da melhor forma, é acima de 50, de 60 até 80. Então, não é colocar ali vitamina D de qualquer jeito. É ver o que realmente o paciente precisa. Sim, às vezes você vai precisar de vitamina D injetável. Por quê? Porque o seu intestino não está funcionando. Não está absorvendo. Não adianta. E, assim, o que eu vejo, às vezes, os pacientes usando os polivitamínicos da vida e, às vezes, não está absorvendo quase nada. Então, não é raro encontrar paciente que fala, doutora, eu tomo isso aqui, mas há muito tempo. Não sobe. Não sobe de jeito nenhum. Amiga, Érica, eu já tive paciente que chegou para mim com vitamina D de 10 e tomando 10.000 unidades por dia há mais de ano. Eu disse, meu Deus, como deve estar esse intestino? E assim, quando isso acontece, o que eu sempre bato na tecla, busque sempre a causa, a origem. Porque usar somente o remédio não é simplesmente, vai tomar, vai ficar tudo bem. Quando você para, geralmente volta tudo de novo. Um exemplo clássico. Às vezes eu pego o paciente que toma os medicamentos, mas onde que a gente absorve a grande maioria de tudo que a gente está consumindo? No intestino delgado. Pense em um intestino assim, tem um intestino delgado e tem um intestino grosso. O delgado, ele está logo após o estômago, né? Passou ali o piloro, começa o intestino delgado. Nessa região do intestino delgado, a gente vai trazer o bolo alimentar, que está descendo lá do estômago, as enzimas pancreáticas, a bile e tudo mais. E é um meio que tem que estar muito bem preparado para absorver o que você está consumindo. Se aquela região existe uma desbiose intestinal, se existe o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, provavelmente vai passar direto. Eu brinco assim, vai ser um xixi caro, porque só vai tomar e não vai absorver. E aí, por que isso acontece? A gente precisa olhar agora para o intestino. Um exemplo clássico é o que a gente chama de SIBO, né, que é um crescimento anormal de bactérias no intestino delgado. O tanto de paciente que eu encontro, né, que eu peço para fazer o teste respiratório lá de hidrogênio, e a gente encontra, né, a SIBO e começa a tratar e fala, doutora, eu nunca imaginei que eu tivesse isso. Porque, às vezes, ou realmente não entende, né, não sabe que isso existe. E quando a gente começa a melhorar toda essa parte de microbiota intestinal do intestino, eles começam a absorver melhor o que a gente está tentando colocar. E nesses casos, o que a gente precisa entender, existe essa SIBO, por qual motivo? Quer ver um caso bem clássico? O paciente, às vezes, que toma ou muito anti-inflamatório ou muito antibiótico por razões, né, de infecção, ou até mesmo usam de forma crônica os famosos prazóis da vida. E isso daí, gente, esses medicamentos, eles atuam nessa região do intestino e aí começa a trazer para lá
bactérias que não deveriam estar no intestino grosso. Então, é um fator de risco para ter a SIBO, e a SIBO vai interferir na absorção das vitaminas, e fica naquele ciclo. Ele toma os remédios porque, às vezes, tem dor crônica, ou porque tem uma gastrite que nunca pesquisou o porquê dessa gastrite, está se automedicando, e, às vezes, aquela automedicação até melhora por um tempo, então ele vai permanecendo, só que ele está trazendo para ele um fator de risco para ter esse desequilíbrio lá nas bactérias. Então, precisa encontrar a causa para você conseguir tratar e ter o maior sucesso no tratamento. Érica, é muito comum. Muito, meu Deus, é muito comum. O paciente teve uma gastrite em 2020. Doutora, eu tive uma gastrite em 2020, e a gente está em 2024. E eu estou tomando omeprazol até então. Meu Deus, eu fico assim... Érica, me fala, o que falar para esses pacientes? E eu fico pensando assim, se a Isabela, que é, né, especialista em dor, fica assim, imagina eu que sou gastro. Porque assim, além da gastro, eu também sou endoscopista. Então, quando a gente fala numa gastrite, o que é que as pessoas pensam? Ah, meu estômago está inflamado, né? Exato. Gastrite é inflamação no estômago, certo. Qual a razão dessa gastrite? Vamos lá, erro alimentar? Né? Será que eu como muita fritura, como muito açúcar, tomo muito café? Ou... final de semana, faço muita ingesta, às vezes, de fast food, bebida alcoólica. Ou então, será que eu tenho uma bactéria ali presente, a Helicobacter pylori? Só que, às vezes, não faz endoscopia, não avalia com o especialista. E como já ouviu falar que o prazol melhora, começa a tomar o prazol. Não, essa semana mesmo peguei 2 casos de uma gastrite, que a gente chama uma gastrite autoimune, ou seja, que é quando tem o próprio corpo produzindo células com anticorpos contra, né, as células do lado do estômago, que a gente chama de gastrite atrófica, né, que é uma gastrite autoimune. Com anticorpo positivo, com as biópsias lá da endoscopia, tudo fechando o diagnóstico. Eu perguntei há quanto tempo você usa, né, o prazol. Doutora, há muito tempo. Só que nesse caso específico é até pior, porque o estômago ele já tem uma dificuldade de produzir o suco gástrico, né? A acidez do estômago. E você ainda coloca medicamento para bloquear essa acidez do estômago, é muito óbvio que ele vai viver empachado, com gases, com distensão. Essa paciente minha em específico, ela tinha baixo tudo, assim, ferro lá embaixo, vitamina B12, então nem se fala. Aí, nesse caso, a gente vai precisar fazer a reposição, inclusive injetável, porque a absorção dela, se a gente faz via oral neste momento, é certeza que ela não vai absorver. Exatamente. Então, assim, eu nem cogitei passar manipulado para ela. Eu fiz, olha, você vai precisar fazer, nesse seu caso, injetável, porque a tua absorção, neste momento, impossível, né? Então, tem que ter esse cuidado. Se você sofre com problemas de refluxo, de gastrite, não se automedique, né? Busque uma avaliação para aí, assim, você conseguir tratar realmente a sua causa desses sintomas. É muito isso. E aí, uma coisa interessante que a Érica trouxe foi ter que fazer o injetável. Pessoal, tem muito paciente que chega para mim, tá com o intestino totalmente disfuncional, e aí diz, doutora, eu queria tomar uma vitamina... Passo os exames de sangue, vejo que aquele paciente realmente precisa, e aí sim eu faço ali a prescrição dos injetáveis, né? A gente sabe que hoje a gente tem vários tipos de protocolos aí de soroterapia, e eu sou super a favor, tá, gente? Quando é bem individualizado, quando é uma coisa direcionada para o que você está precisando. Não é você fazer soroterapia aí de qualquer coisa, né? É você fazer a soroterapia. Da beleza, né? Não existe isso, soro da beleza. Existe a soroterapia que você precisa. E eu acho que sim, é muito bem indicado, dependendo do caso, por isso que a gente está falando. Porque tem pacientes que o intestino não funciona mesmo. E tudo bem, a gente tem que administrar de outra forma. É só a forma de administração que é diferente. Mas é o que você precisa. Se o paciente está absorvendo bem, óbvio que a gente vai preferir via oral sempre. Porém, se o intestino não está funcionando, eu sou super a favor e acho que a gente tem, sim, casos que a gente precisa fazer tudo injetável para dar o substrato que aquele intestino e que aquele organismo está precisando e depois, sim, ir tratando ali o intestino e fazendo as coisas fluírem da forma como precisa ser. E eu estou falando isso porque os meus pacientes com dor crônica, quase todos, tá? Eu indico inicialmente soroterapia, eu indico inicialmente ali as vitaminas injetáveis por isso.
porque a gente está tratando o intestino dessa forma. E é isso, assim. Em relação a essa parte de vitaminas, essa parte de suplementos, o que mais, Érica, que você fala assim pra gente que é indispensável, assim? Na minha prática clínica, eu vejo muito que eu preciso, assim, na maior parte das vezes, colocar glutamina para esses pacientes. Eu preciso olhar para a vitamina D, eu preciso olhar para o nível de insulina desse paciente, né, gente? A gente sabe hoje que a insulina alta faz parte ali da inflamação, do quanto esse intestino está inflamado. Então, eu olho muito para a insulina, eu olho muito para a homocisteína, eu olho muito para essa parte aí que a gente chama até de inflamograma, né? Que é a parte que fala que o nosso paciente está inflamado e que a gente precisa olhar para esse intestino, que a gente precisa repor o que ele realmente está precisando, que a gente precisa tirar os prazóis da vida, que a gente precisa repor o que realmente aquele intestino precisa. E aí, Érica, o que é que você me fala, assim, dessa parte da inflamação? O que é que você olha e para ver realmente como o que eu avalio, isso, né? Então, só para constar, pensem assim. Quando eu vou olhar para o intestino, né, que eu suspeito que aquele paciente tem algum quadro de ou desbiose intestinal ou que aquele intestino está inflamado. Quais são os exames que eu peço para avaliar e assim começar a fazer toda uma estratégia de tratamento? Até o hemograma, né, ele vai trazer informação boa para mim e muita gente às vezes acha que não precisa ficar avaliando o exame. Porque no hemograma, o que é que a gente vai já observar? Será que esse paciente tem anemia ou não, né? Só da gente olhar lá a hemoglobina, a gente já tem uma avaliação. E essa anemia vem da onde? Será que ele tem lá uma deficiência de ferro ou de vitamina B12? A parte lá dos leucócitos está muito aumentada. Será que ele não está tendo alguma infecção intestinal? Principalmente lá na parte de eosinófilo, que tem uma coisa que muita gente esquece, mas os parasitas ainda existem, né? Muita gente fala, não, mas remédio de verme, doutora, eu não preciso tomar, eu nem lembro quando eu tomei. Aí tem aquelas linhas, remédio para verme ninguém precisa tomar. Ou então aquela outra linha, não, desparasitar tem que fazer 2, 3 vezes no ano, né? Como que eu avalio isso? Primeiro, eu penso o seguinte, qual é o meio que esse paciente vive? Às vezes não é aquele paciente que mora no interior, não, é o paciente da cidade, mas às vezes come muito fora, né? E, infelizmente, a gente não tem como estar lá vigiando a higienização dos lugares. Então, às vezes, não é raro pegar paciente com parasitose, inclusive na colonoscopia. Quer dizer, o paciente faz uma colono e, de repente, a gente encontra parasita. Por quê? Porque ele nunca nem pensou em cogitou, né, que poderia ter uma parasitose. Então, o hemograma, quando a gente vê lá essa parte lá dos eosinófilos, a gente já começa a pensar em parasitose e já começa a fazer um tratamento voltado para desparasitizar esse intestino. Outros marcadores de inflamação que também vão servir para avaliar o intestino, que seria a proteína C reativa, o VHS, que são, imagina assim, são proteínas que a gente começa a liberar no nosso sangue, demarcando inflamação. Outro exame que muita gente não quer, né, às vezes coletar, até pela comodidade, assim, não, eu trabalho o dia inteiro, então eu estudo o dia inteiro, que horas que eu vou levar isso lá? São os exames de fezes, né? O exame de fezes, principalmente o coprológico funcional, é um exame, gente, que isso tem no SUS, tá? O plano cobre, é super tranquilo, assim, você vai coletar a sua amostra de fezes e esse exame, ele é fundamental para a gente avaliar esse intestino, porque ele vai trazer para mim tudo que está saindo naquele intestino. A cor das fezes, o formato das fezes, o que é que sai a mais naquelas fezes de leucócito, de marcador de sangramento, né, que é o sangue oculto, se tem parasitas, se tem ali resto de comida saindo que não deveria estar saindo. Então, só dele trazer isso para mim, eu já vou entender. Será que esse paciente precisa, então, de uma enzima digestiva? Será que ele precisa, então, de algo que melhore essa absorção dele, às vezes, os sais biliares? Que uma coisa que eu vejo também é a gente tomando a enzima digestiva também assim, porque ouviu dizer que era bom. Mas tem indicação para isso, sim, né? E aí esse coprológico funcional vai trazer essa informação. E hoje a medicina está tão avançada que a gente já consegue também avaliar todo o perfil de bactéria do intestino com também uma análise de exame de intestino, né? Que aí seria os exames genéticos fecais.
Com isso, a gente avalia todo o perfil, né, de microbiota do paciente para aí começar a fazer toda uma parte de prescrição de probiótico voltada para ele. Aí, com relação à suplementação que você estava me perguntando, o que suplementar para o paciente, o que seria fundamental? Óbvio, sempre vai ser assim, trazer o que ele realmente precisa, evitar, né, aquela hiperprescrição, prescrições que são assim 2, 3 páginas, sem um monte de manipulado. Um monte de manipulado, sem, né, trazer uma intenção que realmente melhore o paciente, a alimentação, né, sempre o mais, eu brinco assim, sabe aquela comidinha de casa, comidinha de vó, sabe, assim, aquela comidinha caseira, sempre vai ser a melhor opção do que, às vezes, essas comidinhas prontas, cheias de conservante. Estimular o paciente a tomar bastante água, evitar, né, o que a gente chama os disruptores endócrinos, tudo aquilo que seja, vamos falar assim, que é cheio de conservante, cheio de corante, tudo que é enlatado, né, a gente precisa retirar desse paciente e realmente trazer para ele os manipulados que ele realmente precisa. Quando a gente fala de vitamina, eu digo assim, quais seriam as queridinhas? Observar nível da vitamina D, né, do ferro, da vitamina B12. O magnésio, eu gosto muito do magnésio para aquele paciente que é constipado. Muitas vezes a gente coloca o magnésio lá, né, de acordo com a necessidade dele. Ele começa a falar, nossa, doutora, começou a trabalhar agora igual o reloginho, né? Porque o magnésio, ele é um mineral que está presente em todo o nosso corpo, mas lá no intestino ele vai ajudar as células até a melhorarem, vamos dizer assim, a sua motilidade, né? O seu movimento intestinal. Então, precisa avaliar isso para a gente começar a fazer uma reposição mais adequada. Exatamente. O magnésio, qual é o que tu usa, Érica? O dimalato. O dimalato, né? É interessante ela falar porque é tudo um conjunto, né? É tudo um conjunto. Quando eu vou tratar o meu paciente com dor crônica, eu também olho para tudo isso, eu também vejo tudo isso e, claro, vão ter casos que está fora do meu escopo de atuação e aí eu mando para a Érica, ela é a minha gastroenterologista ali de referência, mas tudo que eu posso fazer ali dentro da dor crônica, dentro do tratamento como um todo do meu paciente, eu vou fazer. E você falou, a vitamina D, a vitamina B12 e... níveis de ferro. E os níveis de ferro. Para o meu paciente com dor crônica também. Por quê? Porque esses elementos, pessoal, são essenciais para que as células funcionem. Não só o intestino, como os nervos, né? Nós, médicos de dor, nós tratamos nervos. Nós olhamos para a inervação, tanto periférica quanto central. E isso faz com que os nossos nervos tenham ali substratos para se regenerarem, para funcionarem da melhor forma. E isso faz total diferença no tratamento. A vitamina B12 está aí, né? Formando a bainha de mielina. Precisa da vitamina B12 no nível ótimo. Precisa, no nível ótimo. Não é no nível normal. No nível ótimo. No nível ótimo. No nível ali que a gente vê que os estudos mostram que é um nível eficaz para o tratamento de dor neuropática, dor de nervo. Será que não vai melhorar com vitamina B12? Será que você aí só tomando pregabalina, gabapentina, acha que está tudo certo? Tem que olhar para tudo isso, né? Enquanto é importante a gente ter essa conversa aqui e conscientizar a população, né? Que realmente não dá mais para tratar dor crônica, não dá mais para tratar qualquer paciente sem olhar para o intestino, para a microbiota, para tudo isso que envolve ali a total saúde, o total bem-estar. E, Érica, fala para mim, assim, dos teus casos, né? Porque eu acabo mandando, assim, alguns pacientes para a Érica e tem pacientes, por exemplo, que com enxaqueca, né? Eu sempre vou trazer aqui para mim enxaqueca, com enxaqueca que tratam o intestino e melhoram totalmente da dor. Anos de dor. Quando a gente olha para esse paciente, trata o intestino dele, ele melhora. Eu tiro o medicamento, gente, quando a Érica vai lá e trata o intestino desse paciente. Fala pra gente. Eu sempre falo assim, a gente aprende muito com os casos clínicos, né? Porque é o caso real. Uma coisa é você, às vezes, se debruçar ali nos livros, em artigo e tal. Mas quando o paciente está ali na sua frente, faz, pronto, e agora? O que é que eu faço com ele? Não é raro eu pegar paciente que tem enxaqueca crônica, que às vezes faz uso de tanto medicamento para dor,
Todo dia, né, inclusive, amiga? acaba trazendo também o quê? Consequências para o intestino. Um exemplo clássico que é o tramal, né? O tramadol, o tramal. Tem paciente que às vezes realmente precisa do medicamento, tá, ok. Só que lembra que o medicamento tem um efeito dele, tem um efeito colateral. Um deles é a constipação. Então, sabe assim, aí é aquela coisa, uma coisa vai levando a outra. Com relação às enxaquecas, é óbvio que é o quê? É uma doença que é multifatorial, né? Não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas um desses fatores também pode estar o quê? Relacionado ao intestino. Geralmente, esse paciente que tem enxaqueca, ele às vezes, quando conhece os gatilhos, fala assim, ai, doutor, olha, eu estava bem, né? Aí, sei lá, é só eu comer um chocolate, um doce, que aí parece que a dor começa na hora. Já começa, às vezes, a ficar com aquela coisinha, né, áurea, né? Começa a ficar aquela coisinha meio ruim, a vista meio nebulosa, às vezes me dá ânsia de vômito e a dor de cabeça só melhora se eu vomitar. Por quê? Porque está tudo relacionado. Lembra que eu falei que o intestino também tem o quê? Uma ligação com o nosso sistema nervoso central. Como que é isso? Imagina que o intestino está lá no abdômen, mas existe um nervo, né, que é o nervo vago, que é o 10º par craniano, que sai lá do nosso cérebro e ele vai descendo e vai o quê? Desembocar lá no intestino. Então, é por isso que muitas vezes o gatilho para a enxaqueca pode estar relacionado com o trato digestivo, né? Algum tipo de comida, não só comida também, às vezes um cheiro muito forte, barulho muito alto, e aquele paciente ele precisa medicar a dor dele. Mas o mais importante, eu falo para os pacientes que têm enxaqueca, é assim, vamos tentar entender se existe algum gatilho aqui do trato digestivo. Um exemplo seria o quê? A intolerância à lactose. Já peguei um paciente em consultório que falou assim, doutor, eu vim porque eu estou tendo muita constipação. E aí, quando ela chegou para mim, eu fui entender, né, qual era o porquê daquela constipação, que seria o intestino muito preso. Ela usava múltiplos medicamentos para dor por conta de enxaquecas. Às vezes chegava a ir para o PS, porque às vezes não melhorava a dor só tomando medicamento, tinha que fazer injetável. Só que ela saía da crise, aí daqui a pouquinho começava de novo, porque ela não via muita relação. E aí, quando ela chegou para mim com constipação, uma das primeiras coisas que eu pedi foi, vamos ver se você não tem uma alergia, uma sensibilidade alimentar ou intolerância alimentar. E a gente identificou que ela tinha intolerância à lactose. Ela fez o teste respiratório, né, que é o padrão ouro, e veio positivo. Eu disse, olha, a partir de agora, todo paciente meu que tem intolerância, eu faço assim, pense o leite, tudo que é derivado de leite, como sendo algo que vocês consomem, ou porque é seu hábito, ou pelo sabor, ou pela sua rotina, só que ao chegar no seu intestino, você não tem como digerir. E aí, o que é que acontece? Não tem a enzima lactase. Então, aquele produto alimentício ele vai ser fermentado pelas bactérias que estão lá no intestino e isso vai te dar um preço. Seja o paciente comer e começar a ter lá a enxaqueca, seja ele ficar, às vezes, estufado e aí, às vezes, corre para o banheiro que dá logo uma diarreia, ou então fica mais constipado. Então, de primeiro momento, eu vou querer que você retire o leite da sua dieta, e sempre que você vai consumir esses produtos, você vai usar a enzima lactase. Assim ela fez. E aí, depois de um tempo, ela voltou para mim e falou assim, doutora, você acredita que eu nunca mais tive dor de cabeça? Quando eu tenho uma dor de cabeça, já não é naquela intensidade que eu tinha antes. Eu disse, entendeu agora a relação? Né? Porque para ela fazia sentido assim, ela tinha dor, toma remédio para dor. Não caía assim na ficha que poderia ser algo que ela está comendo e trazendo o gatilho para ter a dor. Exato. Então, o paciente ele precisa se conhecer. Eu até pergunto assim, tá, se a queixa é, vamos supor, a gastrite, dor no estômago, o que aconteceu antes de ter essa dor no estômago? Existe a dispepsia funcional, que é a famosa gastrite nervosa. O paciente fala assim, ai, doutora, eu passei por um estresse, não estou dormindo direito. É confusão no trabalho, é confusão em casa, aí ó, meu estômago já sente logo, né? Por quê? Porque está tudo relacionado. Aí, para esse paciente, faz sentido eu dar um prazol? Óbvio que não, né? Se a gastrite dele tem um cunho ali mais emocional, a gente precisa tratar as emoções, né? E para isso, aí eu sempre falo, olha, eu não faço mágica aqui sozinha, não. Eu preciso de, né, colaboradores, eu preciso de um tratamento nutricional adequado para você. Então, é muito importante a gente ter também uma dieta personalizada para o paciente,
Se ele precisa de um apoio também psicológico, acho que todo mundo precisa, na verdade, né? Eu Todo também oriento para o mundo. paciente ter esse acompanhamento, porque faz total mudança, né? Faz uma diferença muito grande, tanto na aderência dele para o tratamento, como também no sucesso do tratamento para ele. Muito, né? É incrível como a gente ter ali um psicólogo, a gente ter um nutricionista, a gente ter ali uma rede de apoio, né? Porque acaba sendo uma rede de apoio. Quando a gente tem um paciente com uma doença complexa, que é a dor crônica ou algum outro tipo de consequência aí da disfunção intestinal, a gente gera ali várias vertentes de tratamento. Não tem que tratar só uma coisa ou só outra. Não é assim que a gente trata o paciente. Individualizar é olhar para aquele ser e ver quais profissionais ele precisa. Quem pode ajudá-lo? De que forma? Né? Eu acabo tendo esse olhar mais integral, que eu sou médica integrativa também, mas na grande maioria das vezes o paciente ele precisa de um médico integrativo para direcionar o que ele realmente precisa e como faz diferença, né, Érica? É engraçado a gente trazer isso aqui porque tem pacientes meus que só a forma como ele responde a determinado estresse, e quando ele muda isso com terapia, já muda totalmente a enxaqueca dele, já muda totalmente as consequências da dor dele, né? Eu costumo dizer assim para o meu paciente, né? Olha, presta atenção. Quando a gente vai, quando tem lá o cachorrinho ele tem lá uma parte do cérebro que decora aquele estímulo. Então eu vou lá, se você girar, você ganha um petisco. Beleza. Então, ele aprendeu aquele estímulo. O que é que o nosso cérebro, que também tem uma parte lá dele, que é igual a do cachorrinho, decora a mensagem? Caramba, toda vida que eu me estresso, eu vou responder desta forma. Então, ele decorou aquela mensagem. Às vezes, você não está nem querendo responder daquela forma, estressado, irritado, gritando, mas você decorou aquela mensagem. E você sempre vai levar aquilo ali à frente. Quando você vai para a terapia, se conhece, porque conhecimento, gente, autoconhecimento faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento de qualquer dor crônica e de qualquer doença. Qualquer doença. Se eu tenho uma dor lombar, eu tenho que conhecer que se eu levantar as pernas desta forma, eu vou ter esta dor. Então, caramba, tenho que mudar esse comportamento aqui. Tenho que ver o que é que eu posso fazer para melhorar. Então, o comportamento por trás de tudo isso é muito importante. Então, por isso que às vezes a gente precisa, quando a gente identifica no paciente que um determinado comportamento está decorado ali pela área do cérebro e a gente não vai conseguir desfazer isso com medicamento, a gente precisa de um terapeuta comportamental, um psicólogo, para dar as coordenadas, para dizer, essa forma aqui está te fazendo mal, vamos tentar essa outra forma? E aí é dessa forma que a gente entende que aquele paciente precisa de um terapeuta, de um psicólogo. E é engraçado porque, doutor, eu tenho uma dor nas costas, a senhora está querendo que eu vá num psicólogo? Sim, faz parte do tratamento, faz parte de você se conhecer, faz parte de a gente ter um cuidado integral, né? Eu sempre falo para minhas pacientes enxaquecosas, você precisa se conhecer. Autoconhecimento faz parte do processo de tratamento da enxaqueca ou de qualquer dor crônica. Eu falo enxaqueca porque hoje a grande maior parte dos meus pacientes são de enxaqueca, mas também porque a enxaqueca é uma doença que mexe ali com muita coisa neuronal, que mexe muito com comportamento, que mexe muito com ansiedade. Então, a gente precisa entender que por trás de tudo isso existe também um comportamento que precisa ser tratado. E aí a importância desse tratamento multidisciplinar, né, multifacetário. É um tratamento que realmente tem efetividade, né? A gente só vê efetividade no tratamento se a gente olhar para tudo isso hoje. Por quê? Porque a dor crônica é uma dor complexa, é uma doença complexa. Não dá para eu tratar a dor crônica, e aí eu vou entrar naquela pergunta que eu te fiz antes. O paciente chega para mim com dor crônica, eu mando para a Érica tratar intestino, mas se eu não tratar a dor dela, a excitabilidade neuronal, ela não vai melhorar também. Por quê? Porque o intestino faz parte dessa hiperexcitabilidade, eu trato o intestino, mas a hiperexcitabilidade está ali. Eu tenho que tratar ela. Eu tenho que dar medicações específicas. E não é
analgésico e não é anti-inflamatório. Isso, pessoal, a gente trata na pontualidade, da dor pontual. A dor crônica, a gente precisa de medicações crônicas, de medicações para tratamento da doença nervosa propriamente dita. A gente precisa dos anticorpos monoclonais, a gente precisa da toxina botulínica. Então, a gente precisa de outras medicações que, graças a Deus, a medicina hoje evoluiu demais e a gente tem, assim, opções incríveis para o tratamento. Hoje, a gente só vive com enxaqueca quem quer. Só vive com enxaqueca, e eu vou ser bem sincera para vocês, porque eu tenho enxaqueca crônica. Então, eu, há 5 anos, há 7 anos atrás, eu vivia com enxaqueca porque eu não sabia qual era o tratamento. Eu não fazia ideia que existia tratamento. E aí eu fui me especializando e subespecializando, enfim. E hoje eu vejo que só tem enxaqueca quem quer. Porque hoje a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muito tratamento a oferecer. Né? E a base disso tudo é conhecimento. É. E é interessante você falar isso porque, sim, uma das funções do intestino também vai estar o quê? Imbricada nessa parte da sinalização, né? Vamos falar assim de substâncias, que seriam as citocinas inflamatórias, que vão trazer uma maior sensibilidade para ele, para a dor, e também essa excitação neuronal. Muitas vezes a gente precisa, inclusive, modular isso com medicamento, né? Medicamentos que ajudem a controlar essa excitação. Não é raro eu precisar, às vezes, usar um ansiolítico para o meu paciente, ou até mesmo trazer suplementos que ajudem ele a dormir melhor, porque a gente sabe que sono também é terapêutico, né? Sono é tudo. Então, aqueles pacientes que eu noto que estão muitas vezes ansiosos pelos quadros dele, ou pelo quadro de dor, ou até mesmo quadro digestivo, e isso acaba também trazendo para ele uma sensibilidade maior. Parece que assim, aquela dor é o fim do mundo. Por quê? Porque ele já não sabe mais o que faz para melhorar aquilo, né? Já tomou tudo que é medicamento, mas às vezes não está olhando para dentro dele, né? O que é que está causando? O que origina aquela dor? E muitas vezes essa terapia que a gente vai fazendo, também associada com toda essa modulação da dor com medicamentos, com suplementos adequados, vão facilitando ele, né, a ter uma melhor qualidade de vida, né? Exato. E isso aí é fundamental. Total. E é muito importante essa parte porque, assim, quando a gente tem ali algum tipo de alteração no sono, né? Você trouxe aí o sono agora. E eu costumo falar para os meus pacientes que durante o sono a gente faz uma faxina. É a nossa faxina, gente. Todo dia a gente não limpa a casa durante o dia. A faxina do nosso corpo é durante o sono. Se eu não tenho as fases do sono ali reguladas, eu não tenho a faxina necessária. Eu não coloco para fora os radicais livres. As células ali, elas passam um dia sendo metabolizando, produzindo e produzindo radicais livres. Se eu não varrer isso à noite, eu vou acordar fadigada, cansada, ávida com por sono, doce. Ávida por doce. Gente, o quanto isso influencia. Então, ter aquele período de sono. Ah, não, doutora, eu vou dormir 1h da manhã, eu acordo 4, eu acordo 5. Gente, você nunca vai, vou ser bem sincera agora para vocês, tá? Você nunca vai conseguir sair do ciclo de dor crônica se você for dormir 1h da manhã e acordar às 5. Vou repetir, você nunca vai sair do ciclo de dor crônica, porque a gente precisa dormir. É terapêutico, é fisiológico. Faz parte do tratamento. Faz parte do meu tratamento, tá? Se o meu paciente não dormir às 7, 8 horas dele ali durante o dia e dormir um sono ok, um sono profundo, né? um sono reparador. Se ele não estiver fazendo isso, esquece. Esquece que não vai funcionar. Com relação ao sono, sempre faz parte lá da minha anamnese, né? No meu questionário eu pergunto, e como é o seu sono? Tem gente às vezes fala assim, olha, doutora, eu durmo bem. Tá, então me fala como é que eu dormir bem. Ah, sei lá, eu deito 11, meia-noite, acordo 5, 6 horas para trabalhar e eu durmo a noite inteira. Só que às vezes é aquele sono que é entrecortado, né? Que às vezes acorda para ir no banheiro. Ah, às vezes eu acordo porque eu fico com fome à noite. Ou então eu acordo com a sensação que eu poderia ter dormido mais.
porque aquela noite de sono não está sendo restauradora. E como você falou aí do lixo, né, que a gente vai limpando à noite, é assim, imagina que a melatonina é um grande orquestrador, né? Ela vai dar ali a nota de toda a orquestra do próximo dia. Então, toda a parte hormonal, a ocitocina, todos os hormônios, todas as enzimas vão sendo orquestradas por essa noite de sono que você teve à noite. E aí, aquelas mamães, né, que tem as crianças lá o tempo inteiro, às vezes acordando e tudo mais, eu sempre pergunto, como que você acorda no outro dia? Doutora, eu acordo às vezes cansada, mais cansada até do que eu fui dormir, porque realmente, né, às vezes deitou, mas não conseguiu aquele sono restaurador. E hoje a gente já tem várias estratégias para tentar melhorar isso, né? Tanto a higiene do sono, que é básica, que às vezes a gente vê muita gente com dificuldade para pegar no sono, e aí vai logo para medicamento, né? Mas não faz aquela higiene básica. Tira a tela, né? Que de criança a gente tira, né? Criança tem tempo de tela, adulto não tem tempo de tela. A gente está ali no celular, às vezes respondendo e-mail, respondendo no WhatsApp, olhando na rede social, e aí desliga e faz pronto. Aí deita, aí nossa, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. Então, fazer a higiene do sono é fundamental, né? Ter ali o seu ritualzinho, às vezes, olha, o celular, a tela até tal hora, vou tomar meu banho relaxante, vou tomar um chá que me ajude a melhorar esse sono, vou trazer algum suplemento que facilite esse meu relaxamento. Então, tudo isso vai trazendo uma noite de sono mais restauradora e, com certeza, o próximo dia já vai ser um dia mais fácil de você lidar, né? Com as demandas do dia, até com a sua dor, se ela vier, às vezes você não está tão irritado, não está tão estressado, Exato. porque você já dormiu melhor. Isso aí já vai começando a melhorar. E aí eu pergunto sempre assim, tá, e no outro dia, como que você fica? Doutor, eu fico cansado? Toda hora querendo comer, toda hora? Por quê? Porque o cérebro está ávido por energia, né? Ele não conseguiu fazer todo o seu, né, download à noite, toda a faxina à noite. Então, no outro dia, ele acorda ávido por energia. Por isso que vem aquelas vezes vontade desesperadora por açúcar, né, para trazer aquela energia rápida para o corpo, e depois tem aquele down e você quer de novo e fica nesse ciclo, né? Então, cuidar do sono vai ser muito importante também. E aí fica aquele ciclo, e aí começa a ansiedade, começa a engordar. Gente, o quanto a obesidade influencia em tudo. Né? A obesidade, a gente sabe hoje que é a doença do século também, mas o quanto ela, hoje a gente sabe que que a obesidade, que os adipócitos, que são as células lá, né, desse tecido adiposo, ele é um verdadeiro órgão endócrino, ou seja, ele libera citocinas. Aquele adipócito que está ali, quanto mais adipócitos você tem, mais citocinas inflamatórias vão ser liberadas, mais inflamação intestinal você vai ter, mais excitabilidade neuronal você vai ter, porque hoje a gente sabe que as citocinas inflamatórias, elas levam a uma hiperexcitabilidade. Por que aquele paciente obeso tem dor assim, ó, só de pegar nele, sabe? Ai, doutor, eu sinto dor no corpo inteiro. O reumato disse que eu tinha fibromialgia. Gente. Muita calma, né? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Não é porque você tem dor no corpo inteiro que você tem fibromialgia. O que eu mais recebo. Érica, doutora, tenho fibromialgia. Vamos lá, vamos tratar. Você já olhou? Você já emagreceu? Você já olhou para o seu intestino? Você já olhou para o seu sono? Já olhou para a sua alimentação? Já começou a fazer atividade física? Gente, é complexo. Dor no corpo inteiro é mais complexo ainda. Então, hormônios, você entrou aí nos hormônios, tireoide. Será que sua tireoide está boa? Será que sua melatonina está sendo produzida adequadamente? Será que o seu cortisol, a sua insulina? Gente, é muita coisa que a gente tem que olhar. Não é dor no corpo inteiro e aí eu vou ter fibromialgia e eu vou tratar como fibromialgia. Vou lá tomar minha duloxetina, vou lá tomar minha pregabalina. Doutora, tô tomando o tratamento da fibromialgia e não tô melhorando. Gente, olha tudo que a gente falou aqui. Não é a duloxetina e muito menos a pregabalina que vai te tirar do teu quadro. É todo o resto. É muito pouco sobre a dor e muito sobre todo o resto. É muito pouco sobre a dor e muito sobre todo o resto. Gente, eu repito isso todos os dias para o meu paciente.
Porque é sobre hormônio, é sobre obesidade, é sobre alimentação, é sobre sono, é sobre estilo de vida, é sobre autoconhecimento, é sobre você realmente querer olhar para si e ver o que o seu corpo está precisando. Eu costumo falar, né? A gente tem um templo. E eu, né, na minha espiritualidade, ainda é mais importante ainda, porque eu tenho um templo do Espírito Santo. Então, para mim, cuidar do meu corpo é prioridade. Exatamente. Tem que ser prioridade. A gente só tem esse corpo aqui. A gente tem que cuidar dele enquanto a gente está aqui. E mais indo além, nós, seres humanos, nós somos corpo, mente e espírito. Aí eu vou mais além. Beleza, depois de tudo isso aqui, a gente está cuidando do corpo. Aí a gente vai cuidar da mente. Aí como é a mente? Psicólogo, terapeuta, comportamento, autoconhecimento, olhar para tudo isso e espiritualmente, porque a gente é espírito também. Né? Em qualquer religião, independente da religião que você frequente, pessoal, nós somos seres espirituais. Tem alguma religião que fala que nós não somos seres espirituais? Espírita, evangélico, católico, nós somos seres espirituais. Independente da crença, né? Independente da crença, a gente tem que cuidar disso. Independente da forma como você acredite, num Deus ou em alguma outra coisa, a gente tem que cuidar disso também. Porque nós somos seres integrais. Nós temos que olhar para as 3 facetas de tudo isso. E o quanto é importante olhar para tudo isso. A espiritualidade ajuda muito. Tem paciente que, Deus me curou, ok. Se você acredita nisso, tá tudo certo, que bom. E tá tudo bem. E se você acredita que o psicólogo vai te ajudar muito, melhor ainda, porque você também vai estar cuidando da sua mente. E o corpo mais ainda, porque é o nosso templo. Não tem como a gente não olhar para tudo isso mais hoje, diante de tanto conhecimento, diante de tanta informação, diante de tantos podcasts. Eu fico assim, grata. Eu me sinto grata por ter nascido e viver nessa era da informação. Porque imagina, os nossos pais, os nossos avós ancestrais, eles não tinham acesso a nada disso. Era muito difícil, né? Hoje em dia, inclusive, a gente até fala assim de uma obesidade da informática, né? Porque a gente agora, você abre a sua tela ali, é um tanto de informação, né? Se você não filtra, você fica o dia inteiro ali enrolando, às vezes, sua rede social, trazendo um monte de notícia, só que você não consegue absorver muita coisa. Exato. E, às vezes, você deixa de ter esse tempo para também se conhecer, né? Isso que você está falando é muito importante. Tem paciente, às vezes, em consulta que chora, né? Que se emociona. Que às vezes eu faço algumas perguntas que às vezes toca. E às vezes a pessoa não está meio que acostumada a ouvir ou até mesmo a falar sobre aquilo. E você ter esse momento também de desabafar, de conversar, de ter o seu momento, às vezes, com Deus ou com qualquer crença que você tenha, é muito importante também para você, né? Como pessoa, como espírito, como você está falando. Porque você acaba se conhecendo mais, né? E a gente também, às vezes, precisa filtrar um pouco, né? Do dia a dia, da rotina, às vezes, que é muito corrida, ou até mesmo do excesso de informação, e acabar não trazendo assim, eu preciso fazer, então é isso, isso, isso. E, às vezes, não é aquilo, né? Você precisa primeiro saber o que realmente você precisa, né? Qual é o seu propósito realmente para você ter uma melhor qualidade de vida, né? Exato. Uau! Érica, que incrível, que incrível. Falamos de tudo um pouco. Que incrível esse nosso podcast. Eu acho que Deus foi muito bom em ter me dado essa ideia de trazer aqui essa informação. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser sucesso, porque a gente está apenas transmitindo o que precisa ser dito, né? O que é necessário para a nossa população, para que eles realmente se informem e saibam o quanto eles podem fazer a parte deles e transformar tudo isso. Então, eu estou muito feliz, sou muito grata pela sua presença. A doutora Érica Ferreira, ela também participa da nossa pós-graduação em DOI, e eu também sou muito grata por isso, porque ela leva todo esse conhecimento para lá também, para a nossa pós-graduação em Medicina da Dor, né, que hoje é uma pós de muito sucesso, porque todo médico,
absolutamente todo médico hoje já precisa saber tratar dor crônica. Antes, assim, há 10 anos atrás, existia o médico de dor, né, o médico especialista em dor. Hoje, a gente já vê a real necessidade de todo médico ter algum conhecimento ali sobre dor crônica. Inclusive, a gente está com emenda na Constituição para que seja aprovado, para que toda faculdade tenha ali um módulo ou alguma cadeira, toda faculdade de medicina tem alguma cadeira de dor crônica. Por quê? Porque 40% da população tem algum tipo de dor. Como é que a gente vai ter esse médico que saiu da faculdade, não teve nada, não sabe de nada sobre dor crônica, para atender uma população que 40%, ou seja, a cada 10, 4 a 5 vão aparecer ali com algum tipo de dor crônica, né? Sem nenhum tipo de capacitação, sem nenhum tipo de preparação. Então, meu intuito com essa pós-graduação em medicina da dor é levar conhecimento a todo o médico. Não é o médico que quer ser especialista em dor, é o médico, o médico que quer cuidar, o médico que quer realmente transformar a vida do seu paciente. E eu tenho certeza que esse é um projeto que Deus colocou no meu coração, que o Tiago apoiou, que a CDT apoiou, e que eu tenho certeza que é só o começo. A gente está já transformando a vida de muitos médicos através da nossa pós e que vamos transformar, em nome de Jesus, a população toda, né? Através do nosso podcast também. Então, Érica, muito, muito, muito obrigada. Estou muito honrada de tê-la aqui comigo. Você também é uma pessoa muito espiritualizada e você sabe o quanto de propósito tem aqui, o quanto a gente realmente quer transformar. Então, eu agradeço demais a sua presença e eu tenho certeza que você trouxe aqui um up de informação, de conscientização que vai transformar muitas e muitas pessoas. Bom, de verdade, eu estou lisonjeada até agora, né? E eu vejo, assim, a importância, sabe, de ter esse espaço. Porque, como eu estava falando, né, hoje a gente vê muita informação, mas às vezes são informações muito soltas ou que não são tão, assim, vamos dizer assim, confiáveis, né? E ter o CDT, né, nessa causa, né, ter vocês, médicos que são especialistas, que são responsáveis, trazendo essas informações para todo mundo, que não é nem da área da saúde, mas que está aqui assistindo a gente, eu vejo que é um lugar de muita luz, sabe? Que vai trazer muita luz, muito conhecimento, né, a todos que aqui estiverem nos assistindo. E eu agradeço demais o convite. Desejo um sucesso, uma vida longa ao CDT, muitas realizações, amém, mais podcasts, mais, né, empreendimentos, que eu tenho certeza que vocês também ainda vão trazer muitas e muitas coisas. E eu quero falar que eu estarei sempre, né, à disposição, tá? E falar para vocês que realmente foi muito bom estar aqui. Falar do intestino, é óbvio que a gente tem um tempinho curto, né? Mas pensem assim, o intestino não é somente um órgão do trato digestivo, né? Ele vai estar se relacionando com outras partes do nosso corpo. E é bom trazer essa chama do tipo, será que eu não preciso, né, me cuidar um pouco mais? Não só a questão da minha saúde, né, da minha dor, mas também para o meu corpo, de uma maneira geral, observar os meus hábitos, observar como que eu estou, né, espiritualmente falando. Então, comecem também a se observar, tá? E falar que eu estou à disposição, né, para outros empreendimentos. E foi um prazer estar aqui. Fala pra gente tuas redes sociais. Então tá. Teus meios de comunicação. Isso. Olha, gente, eu tô todo dia, né, no Instagram, que é uma rede social que realmente é muito de fácil acesso. E lá tá como @ né, doutora.dra.Erica Ferreira, sendo que o meu Érica é cheio de firula, né? Tem um Hzinho. Então, é DRA.HERIKA, que é Érica Ferreira. E também tem o site, que é doutoraericaferreira.com.br, tá? Perfeito. Alguma dúvida é só mandar lá. Você também participa de uns programas, né? Isso. E eu tô também como colunista do programa Você Melhor, né? Do SBT. Isso. Então, sábados, 9 e 10 da manhã, no canal 5, né? Do SBT. Tô lá com algumas colunas sobre saúde, principalmente voltada para o trato digestivo. Muito legal. Gente, eu espero aí que esse podcast tenha transformado também a sua vida, tá? É isso que a gente quer, é o meu propósito aqui.
E muito obrigada por ter você aqui com a gente e até o nosso próximo episódio.